João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20. João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 20. A palavra do Senhor diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe carregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da sua cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não te compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está tudo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto e voltou a sentar-se à mesa. E perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e Senhor, e fazeis bens, pois eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura. O que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra e diante da Tua presença. Te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra em nós. Continua, Senhor, a cumprir o Teu querer e a Tua vontade em cada um que aqui se encontra, Pai. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, que seja feito o Teu querer, pois a honra é Tua, a glória é Tua e o poder é Teu para todos sempre, Pai. Eu te peço, a Deus, continua, Senhor, a falar conosco, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça, que Teu nome seja exaltado, engrandecido, e que o Senhor seja anunciado a todas as nações. Queremos, Senhor, Te entregar as nossas vidas, queremos, Senhor, Te entregar a Tua igreja, porque ela é Tua, Senhor, e Te pedimos, ó Senhor, faça o Teu querer e a Tua vontade.
vontade em nós. Continua, Senhor, conosco, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos a respeito de Jesus, a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Jesus, aquele que veio para iluminar. Jesus, aquele que veio para dissipar as trevas. Jesus, aquele que veio para trazer luz para o meu e o seu caminho. Estamos vendo João nos falar a respeito da ceia, da última ceia do Senhor, aonde os evangelhos sinóticos, que é Marcos, Lucas, Mateus, vai nos falar também a respeito dessa ceia, mas João vai nos trazer de forma diferente o que aconteceu naquela ceia. E nenhum dos outros evangelhos vai dizer a respeito do que Cristo Jesus fez sobre o lavar os pés dos discípulos. Mas sim, João é o único livro do Evangelho que vai contar a respeito daquilo que Jesus Cristo fez e realizou naquela ceia. Nos outros evangelhos eles vão dizer e vai falar, os discípulos estavam a discutir a respeito de quem era maior, de quem seria maior, por causa de uma mulher que pede a Jesus que os seus dois filhos, ele fizesse com que os seus dois filhos os sentassem junto com ele no trono, um do lado e um do outro. E Jesus diz para ela que eles não poderiam beber o cálice que ele estava próximo a beber. E eles começam a ter uma discussão entre si, os discípulos, de quem era maior, de quem era mais importante, de quem era mais poderoso. E João ele vai nos dizer a respeito deste dia, desse última ceia a qual Cristo Jesus passa com os seus discípulos, porque ele já começa o texto nos dizendo que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus já sabia. Quando nós começamos a estudar o livro de João, começamos a estudar o Evangelho de João, nós começamos a ver que muitos tentaram matar a Cristo Jesus, tentaram aprisionar, mas Jesus, o próprio Jesus dizia, ainda não era chegada a hora. Jesus dizia, ainda não era chegada a hora, ainda não estava chegada a hora. Jesus, ele não foi pego de surpresa. Jesus, ele sabia o sacrifício que ele precisaria fazer. Por isso ele desceu dos altos céus, lá como Paulo vai dizer aos Filipenses, esvaziou de si mesmo, a gnoses de Deus, ele se esvazia de si mesmo, toma a estrutura de servo e foi fiel até a morte de cruz. Jesus Cristo sabia que a sua hora havia chegado. Jesus Cristo, ele sabia, e João é bem claro em nos dizer que antes da festa da Páscoa, antes de ele ter sido sacrificado como cordeiro vivo para nos salvar, preparado como assim foi antes da fundação do mundo, João vai nos dizer que antes desta festa da Páscoa, sabia Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O interessante é que João vai nos dizer que Jesus sabia que ele iria passar deste mundo e ele voltaria para o Pai. Jesus sabia e tinha certeza de que ele veio do Pai e ele voltaria para o Pai. Jesus Cristo, ele sabia quem ele era, ele sabia da sua índole, ele sabia do que ele fazia, ele sabia de todas as coisas, e ele sabia que ele morreria, mas ele voltaria para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo amou os seus, amou os seus discípulos e amou até o fim. Jesus Cristo, aquele que sabia que Pedro iria lhe trair, aquele que sabia que Judas faria o que fez com ele, Jesus Cristo ainda assim os amou até o fim. Jesus Cristo não deixou de amar os seus discípulos, mas ele os amou até o fim. João é bem claro em nos dizer que amou aquele que estava no mundo e amou até o fim. Essa tradução de até o fim é até a última oportunidade, até o último suspiro.
Jesus Cristo não deixou de amar os seus. E Jesus Cristo não deixou de te amar. Jesus Cristo não deixou de amar a sua vida, ainda que Ele saiba quão pecador você é, ainda que Ele saiba o que você pode ou não fazer. Mas Jesus te amou e amou até a morte e morte de cruz. Por isso João vai dizer que Ele amou até o fim. Ele amou até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Judas, a qual vimos em Atos, que fazia parte do apostolado. Judas, a qual que apóstolo nada mais é do que mensageiros, que era um dos mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo. Judas, aquele que foi enviado por Jesus de 2 em 2, com os seus discípulos que foram enviados de 2 em 2 e voltaram ao Senhor dizendo: Senhor, os demônios correm de nós, a palavra tem sido anunciada. Judas, aquele que viveu com Cristo Jesus durante 3 anos. Judas, aquele que era e tinha um cargo importante de tesoureiro na igreja de Jesus Cristo. Judas, aquele que cuidava das finanças, aquele que parecia se preocupar com o recurso e dizia: não, esse bálsamo aí que foi derramado sobre os pés de Jesus, se fosse vendido, daria para alimentar, para dar para as pessoas, para os pobres. Mas o próprio João vai nos dizer que ele falava isso porque ele mexia na sacola, ele roubava o dinheiro que estava na sacola de Jesus. Judas, aquele que estava lá e ouviu coisas que a multidão não ouviu, porque Jesus falava a multidão em parábolas, mas aos seus ele explicava tudo. Aos seus ele explicava tudo. Jesus falava para a multidão em parábola, mas aqueles que estavam com ele, os seus discípulos, ouviam dele as suas sabedorias de graça. Judas, aquele que estava e não perdia uma caminhada com Cristo Jesus, deixou Satanás entrar em sua vida. Por isso João vai nos dizer que enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Se olharmos para a história e para a vida de Judas, vamos ver que uma sucessão de erros aconteceram. Ele mexia no recurso, ele fazia o que bem queria e deu lugar a Satanás em sua vida. Precisamos nos preocupar com o que temos feito em nossas vidas. Se estamos verdadeiramente nos cingindo os nossos lombos com a palavra da verdade, ou se estamos dando ouvido para Satanás agir nas nossas vidas e fazer a sua vontade. Judas, aquele que caminhou, que viveu, que viu os milagres, que reconheceu que Cristo Jesus era o Messias, que viu Jesus andando por sobre as águas. Judas, aquele que viu todas as coisas, todos os milagres, todas as coisas que Jesus fez, deu lugar ao diabo. O diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Ele acolheu em seu coração a palavra do diabo. Ele deu ouvido a Satanás e as suas astúcias e decidiu fazer com que aquilo que ele ouviu, com aquilo que o seu coração lhe pedia para fazer. Precisamos nos preocupar a quem nós temos dado ouvido, a quem temos emprestado o nosso ouvido, a quem temos emprestado os nossos sentimentos, a quem temos emprestado as nossas vidas e o nosso pensamento. Precisamos nos preocupar com o que temos feito e temos agido. E sabendo
que o Pai entregara tudo nas mãos, o que viera de Deus, e para Deus estava voltando. Jesus não estava preocupado com Judas. Jesus sabia que Judas iria o trair, mas Jesus não estava preocupado. Jesus não estava preocupado, ele poderia muito bem ir atrás de Judas e dizer: não, volta aqui, vamos conversar, você precisa reconhecer que há algo para mudar em sua vida. Mas Deus sabia o que ele iria fazer. Jesus sabia o que Judas iria fazer, e ele não estava preocupado, pois ele sabia que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade. Deus entregara tudo em suas mãos. Deus deu todo o poder e toda a autoridade para ele, mas ele quis e se esvaziou de si e tomou a estrutura de servo até a morte e morte de cruz. Por isso, queridos irmãos, se você sabe quem você é, se você sabe o que Deus tem contigo, se você sabe o que Deus tem para fazer na sua vida, não se preocupe com quem se levanta. Não se preocupe se irão lhe trair. Não se preocupe se alguém irá se levantar contra a sua vida, porque aquele que prometeu garante. Se foi Cristo Jesus que prometeu na sua vida, pode vir vento, pode vir tempestade, pode se levantar quem for, mas terá que se levantar para cair, porque Cristo Jesus está no controle. Deus tem controle da minha e da sua vida, assim como Ele tinha o controle da vida do seu filho e tinha lhe dado todo o poder. Por isso, não tema em meio às atribulações. Não tenha medo em meio aos problemas, pois Deus tem o controle de tudo. Se foi Deus que te prometeu, não recue. Se foi Deus que te deu, não volte atrás. Se foi Deus que te deu, vá em frente, pois Ele garante. Por isso Jesus sabendo que o Pai lhe entregava tudo na mão, e que viera de Deus, entregava na mão tudo que viera de Deus, e que ele viera de Deus, e para Deus estava voltando. Jesus Cristo sabia que ele veio de Deus, e ele voltaria para Deus, e estaria com o Pai novamente. Por isso Jesus não temia, porque ele sabia o futuro que lhe esperava. Por isso, igreja, você não pode temer em meio às atribulações. Você não pode temer em meio ao mar vermelho. Você não pode temer em frente ao gigante. Porque Deus lhe prometeu que no mundo terias aflição, mas Ele também lhe prometeu que Ele voltaria para buscar a sua noiva amada. Por isso, não importe o que se levante contra a sua vida, não importe qual seja o problema em frente à sua vida, entregue a Deus, pois Ele voltará para te buscar, para morar contigo eternamente. Não desista, não desanime, pois o Senhor não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe aonde Ele quer te levar, Ele sabe quem Ele quer que você seja na mão dEle. Por isso, não desista, não desanime, pois o Senhor tem o controle de tudo. E Jesus levantou-se da mesa e tirou o manto, e pegando uma toalha, colocou em volta da sua cintura. Jesus Cristo levanta da mesa, toma uma toalha. Alguns comentaristas vão dizer que o que Jesus coloca em sua cintura é um avental que era utilizado, né, pelos escravos, onde o escravo mais pior da casa era aquele que fazia o serviço qual Jesus irá fazer aqui. Uma casa onde tinha escravos, o escravo que era o menos graduado
se pode assim dizer, era quem fazia esse serviço. Jesus Cristo levanta da mesa, tira o seu manto, tira a sua veste, o seu manto, e pegando uma toalha, colocou em volta da sua cintura. E em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha que trazia em volta da cintura. Jesus Cristo começa a fazer um serviço, a qual era de um serviçal. Jesus Cristo começa a fazer um serviço, a qual era de alguém menos favorecido, alguém que não tinha autoridade, alguém que não tinha conhecimento. Jesus Cristo começa a fazer o serviço de alguém que era o menos cotado da casa. Aí Jesus Cristo começa seguindo e colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo na toalha que trazia em volta da cintura. E aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Simão Pedro vira para Jesus e disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Simão Pedro, muitas pessoas vão julgar a sua atitude, mas precisamos olhar para a vida e para o que ele está anunciando e dizendo para Jesus. Assim como João Batista disse que viria que ele não era digno de desatar nem a sandália dos seus pés, e quando Cristo Jesus chega até ele para ser batizado, ele disse: eu vou batizar o Senhor que deveria me batizar. E Jesus disse para ele: por enquanto deixa como estás, para que se cumpra a palavra. Pedro, ele olha e fala: não, Senhor, não pode o Senhor lavar meus pés, isso não é, eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés. Muitas pessoas vão dizer e vão anunciar que a humildade, ela não é em você fazer, é você permitir que os outros deixem fazer para você. As pessoas que são humildes e verdadeiros de coração não são aquelas que fazem, porque aquelas que fazem podem fazer para próprio reconhecimento. Aquelas que fazem podem fazer para que alguém olhe e diga: olha, fulano está fazendo. Mas aquele que permite que seja feito em sua vida, aquele que permite que você seja servido, ele age de humildade. E Pedro vai dizer: Senhor, tu lavarás os meus pés? E Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. E respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Jesus fala para Pedro, Pedro fala: não, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Eu não vou deixar o Senhor fazer isso comigo, não. E Jesus disse para ele: se não vos lavares, não terás parte comigo. Se não deixares, não terás partes comigo. Ter parte com Cristo Jesus é deixar Cristo Jesus trabalhar na minha e na sua vida. Ter parte com Cristo Jesus é não só andar com Ele, mas é ter intimidade e viver com Ele. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, vai nos dizer sobre a água a qual o Senhor lavou a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 26 a 27, vai nos dizer: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com a palavra, com o lavar de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O lavar dos pés é um ato a qual Cristo Jesus quer realizar em sua vida todos os dias. Por isso o salmista vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus também vai nos dizer que os pés, há pés que correm para o mal,
O pé é um sinal de caminhada, um sinal de decisão, um sinal do que você tem feito e tem vivido. Antigamente as ruas não eram pavimentadas naquele tempo, e eles usavam sandálias abertas, eles não usavam calças, não usavam meias, não usavam sapatos, eles andavam com sandálias, e as ruas não eram pavimentadas, e eles sujavam os seus pés. Ainda hoje não é diferente. Pessoas têm caminhado por este mundo e têm sujado os seus pés com a mentira, têm sujado os seus pés no adultério, têm sujado os seus pés na bebedice, têm sujado os seus pés na fornicação, têm sujado os seus pés nos enganos, têm sujado os seus pés. Mas Cristo Jesus te trouxe hoje neste lugar para lavar os seus pés. Cristo Jesus te trouxe aqui, não foi por acaso. Cristo Jesus te trouxe aqui porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você tenha pés limpos. Ele quer que você venha caminhar com Ele. Pés. Por isso nós vamos continuar lendo aí. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Quando nós olhamos aqui sobre este quem já se banhou, ele pode nos trazer duas explicações. Quem já tomou banho, e também pode nos mostrar como a palavra de Deus nos diz que é lavar o corpo sobre o batismo. Quando nós nos batizamos, nós nos lavamos o nosso corpo e somos nova criatura em Cristo Jesus e demonstramos viver. Mas quem já se lavou precisa apenas lavar os pés. Pés fala de santidade. Quem já foi comprado, quem já se lavou, precisa lavar os seus pés. Precisa andar em santidade. Precisa buscar ter vida em santidade. E se cair, como a palavra de Deus nos diz, você tem um advogado justo e fiel. Mas é necessário reconhecer. É necessário reconhecer, deixar e assim alcançar o favor de Deus. Ele lança no mar do esquecimento e ele não se lembra mais. Por isso é necessário lavar os pés. É necessário todos os dias lavar os nossos pés. Por isso a palavra do Senhor que vai dizer na ceia do Senhor: analise-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. É necessário uma autoanálise diária. Diariamente você precisa analisar a sua vida. E analisar com o quê? Com a palavra de Deus. Você precisa analisar a sua Bíblia com as Sagradas Escrituras. Você precisa analisar a sua vida em comparação com a vida de Jesus Cristo. Você precisa analisar a sua vida olhando para dentro de você e olhando para a palavra e vendo: será que eu estou de acordo com a palavra do Senhor? Será que eu tenho vivido isso que a palavra me diz? Será que eu tenho vivido de modo que a palavra me diz? Mas como saberão se tem gente e pessoas que não leem a palavra? Como saberão qual é e o que o Senhor quer para mim e a sua vida se não tem este momento com Deus de ler a palavra, de orar, de buscar? Como analisará a si mesmo se você não tem padrões? Se você não possui padrões, como pode você se analisar se você não tem buscado conhecer a palavra do Senhor? Por isso é necessário buscar conhecer e ser conhecido pelo Senhor. É necessário conhecer a palavra de Deus. É necessário conhecer a palavra de Deus, pois ela é a lâmpada para os nossos pés. É ela que é a água que limpa os nossos caminhos, que limpa os nossos pés. É a palavra de Deus quem nos transforma. É a palavra de Deus quem nos muda. É a palavra de Deus quem nos corrige. É a palavra de Deus quem nos ensina. É a palavra de Deus que muda as nossas vidas. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É necessário ler, é necessário buscar,
Pessoas têm andado por aí dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia, pois Deus estará falando com você. Eu quero ouvir audivelmente, pastor. Leia em voz alta, pois você ouvirá a voz do Senhor falando com você. A Bíblia não é um livro, e sim a palavra de Deus. Por isso, busque a palavra, busque o ensino, busque conhecer ao Senhor, busque com que essa água, que é a palavra, lave os seus pés, lave a sua vida, transforme a sua vida. E Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que não queria que lavasse nem os pés disse: não, Senhor, se é para ter comunhão, lava tudo. Se é para ter comunhão contigo, aqui estou eu, pode lavar. Mas Jesus disse: Simão, você já foi lavado. E Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Jesus diz para Pedro e depois diz para todos: vós estáis limpos, mas nem todos. Por quê? Porque ele sabia. Mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus Cristo sabia de tudo. Jesus Cristo não foi enganado. Jesus Cristo sabia e quis realizar o sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus Cristo sabia. Também, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhe lavado os pés, tomou o manto e voltou a sentar-se à mesa. E perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Jesus, ele às vezes falava por parábolas. Dessa vez ele preferiu fazer um ato, realizar um ato. E ele pergunta para os seus discípulos: entenderam o que eu fiz? Vocês estão entendendo o que eu fiz? Vós me chamais mestres e Senhor, e fazeis bens, pois eu sou. Jesus diz a ele: vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor, e fazem o bem, pois eu sou. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da sua posição. Jesus sabia de toda a sua autoridade, de todo o seu poder. Ele sabia de tudo. Mas ele preferiu fazer aquilo que ele fez. E fazem o bem, pois eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus está dizendo: se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, deveis vós fazeres isso uns aos outros. Se ele tinha autoridade, se ele tinha o poder, podia fazer, o que é que os outros não podiam? Se o pastor vai à igreja, se o pastor pinta, se o pastor faz as coisas, por que os outros não podem? Se Jesus, que era mestre e Senhor, podia fazer, por que eles não podiam? Por isso que ele está dizendo: se o Senhor e Mestre lavei os vossos pés, também deves lavar os pés uns dos outros. Jesus está dizendo: vocês devem fazer um pelos outros. Vocês devem agir dessa forma. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. E o interessante é que a igreja primitiva, a igreja católica, outras igrejas, começaram a fazer isso como ato de lavar os pés. Levava as pessoas, lavava os pés das pessoas, mas não tinham comunhão. Aquilo ali era somente algo a ser feito. Não, eu vou lavar aqui o pé do meu irmão, mas depois não quero nem olhar para a cara dele. Não, eu vou lavar o pezinho do meu irmão aqui, mas não quero comunhão. Faziam como se fosse um ato. E vós me chamaste, pois eu vos dei exemplo
para que façais também o mesmo. Jesus deu o exemplo a eles para que façais também o mesmo. Jesus deu o exemplo para que façamos o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Façais o mesmo. Por isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que não é bom que ande um, mas que ande dois, para se um cair, o outro levante. Quando o seu irmão cai, não é para você sair espalhando. Quando o seu irmão cai, não é para você sair defamando. Quando o seu irmão cai, não é para você enfiar o dedo na ferida e ficar cutucando. Não, quando o seu irmão cai, você precisa ter a palavra para falar para ele. Você precisa fazer com que ele levante, você precisa ter palavra de ânimo, você precisa ter palavra do Senhor para que ele corrija a sua vida, você precisa ter palavra do Senhor para fazer com que a vida dele seja restabelecida e para que ele volte a fazer a vontade do Senhor e volte a cumprir. O que Cristo Jesus quis dizer é que você precisa fazer o mesmo, lavar os pés uns dos outros, você precisa socorrer o seu irmão nas suas necessidades. Você precisa ir atrás daquele que está caído e colocar de pé, e colocar, não ficar falando, não, mas fulano não deu lugar ao diabo, fulano fez isso, fez aquilo, veio, agora está lá, e só fala da vida. Uma certa feita, o irmão estava passando e viu um carro de uma pessoa na porta de um motel, e ele parou atrás e ficou esperando. E nisso entra uma mulher dentro do carro, e eles entram para o motel e ele sai correndo, vai na igreja e fala, pastor, fulano estava lá na porta do motel e entrou com a mulher no motel. E o pastor virou para ele e falou assim, Deus te deu, quanto tempo você ficou parado lá na porta? Ele falou, eu fiquei uma meia hora. Ele falou, Deus te deu meia hora para você conversar com o seu irmão. Deus te deu meia hora para você falar uma palavra com o seu irmão. Deus te deu meia hora para você falar com ele e perguntar para ele o que ele estava fazendo lá, mas você esperou ele cair em pecado para você vir aqui e falar da vida dele. É muito fácil apontar o dedo e dizer, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. É muito fácil olhar o cisco e apontar, lá, fulano está com cisco no olho, mas no nosso tem uma trave. É muito fácil dizer e chutar cachorro morto, como diz por aí, a quem já está caído, mas difícil é aquele que vai lá e estende a mão, e o socorre e o coloca de pé. Você e eu fomos chamados para curar vidas. Nós não fomos chamados para cutucar a ferida, nós fomos chamados para salvar vidas. Nós fomos chamados para curar vidas. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus a toda a criatura. Você não foi chamado para defamar ou para dizer o que ele deveria ou não fazer. Você foi chamado para abraçar o seu irmão, para orar com ele, para buscar a Cristo Jesus com ele e sarar as suas feridas. Por isso Jesus está dizendo, vós laveis os pés uns dos outros. Você foi chamado para curar, não foi chamado para destruir vidas. Você foi chamado para cuidar, não foi chamado para abandonar. Você foi chamado para cuidar daqueles que o Senhor colocou na sua vida. Se você viu isso, se você soube de algo, cure, saia. Ah, pastor, eu não consigo sozinho. Chame o pastor, chame um diácono, chame alguém para ir contigo, mas não defame e não fale. Sai e cure aqueles que caíram, pois você também pode cair. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Por isso, não aponte o dedo, pois quando você aponta o dedo, tem 4 ou 5 dedos apontados para você. Você foi chamado para salvar. Você foi chamado para mudar vidas. Você foi chamado para resgatar vidas. E essa é a igreja de Cristo Jesus. Aquela que salva, aquela que cura, aquela que tem uma palavra de ânimo, aquela que tem uma palavra de carinho, não aquela que tem uma palavra que mata o irmão, que destrói o irmão. Não,
Você foi chamado para a igreja, para ter palavra de vida eterna, para ter palavra de Cristo Jesus na sua vida. Você foi chamado para transformar vidas, não foi chamado para destruir vidas. Não, eu dou conselho, às vezes as pessoas dão conselho destrutivo em vez de construtivo. Pessoas querem aconselhar, mas destruindo a pessoa. Não, se fosse eu não fazia desse jeito não. Você já fez errado. Não, aí, tá vendo? Você fez desse jeito. Não era assim. A pessoa já está lá, no fundo do poço. Aí você chega e fala assim, não, vou jogar só mais uma vazia de terra. Não tem problema não. Não vai matar. A pessoa já está no fundo do poço. Deus te levou lá para te trazer, para você trazer palavras de vida eterna. Você está caído, mas Deus pode te levantar. Você está neste lugar, mas Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te fortalecer. Deus pode te fazer crescer. Deus pode te fazer crescer em sabedoria e graça. Deus pode mudar a história da sua vida. Já pensou que de forma diferente? A pessoa está caída no meio da rua e você chega, tá vendo? Ninguém mandou beber, ninguém mandou você viver essa vida desgraçada que você vive, agora está aí, ó. Isso aí. Mas ninguém chega lá e abraça ele e fala assim, olha Senhor, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar a sua vida. Essa vida que você tem vivido, que você chama de vida, Deus pode te dar vida abundante. É muito fácil olhar para aquele que está caído e dizer, tomou as decisões erradas. Fez isso errado, por isso aconteceu isso. Deus te chama para trazer palavras de vida eterna. Deus te chamou para trazer palavra para o seu irmão de vida eterna. Porque julgar, já existe muitos aí para julgar. Apontar o dedo, existe muitos para apontar o dedo. Precisamos ser verdadeiramente bons samaritanos. Não aqueles que passaram de lado, não aqueles que estavam atrasados, mas aqueles que tiveram a palavra de vida eterna. Aqueles que tiveram o amor para cuidar. E é para isso que Deus te chamou, para ter amor no seu coração. Deus te chamou não para você apontar o dedo e dizer, olha, fulano faz isso ou faz aquilo, mas Deus te chamou para chegar perto daquela pessoa e falar assim, eu estou contigo. O que você precisar, eu estou contigo. Se você precisar de mim de madrugada, eu estarei lá com você. Se você precisar de mim, eu estarei com você. E eu estarei orando por você. Eu estarei todo dia buscando pela sua vida. Eu estarei todo dia orando pela sua vida. E se você quiser, eu estarei todo dia aqui contigo, lendo a palavra, buscando a palavra contigo, para que você cresça em sabedoria e graça. Mas isso é difícil demais. A vida do crente é muito corrida. Tem tantos afazeres. Eu já tenho que buscar pela minha vida, vou me preocupar com o meu irmão. Cristo Jesus te chamou não para se preocupar somente contigo. Ele te chamou para olhar para o próximo. Quem inventou o espelho foi o homem, para olhar para si. Nós não fomos criados para olhar para nós. Nós fomos criados para olhar para a necessidade dos nossos irmãos. Nós fomos criados para olhar para os nossos irmãos e para sarar e para cuidar daqueles que precisam. Nós não fomos chamados para olhar somente para o nosso umbigo, somente para a nossa casa, somente para a nossa família, somente para o nosso eu. Nós fomos chamados para orar e para olhar pelos que carecem e precisam do amor de Deus. Pois a casa do Senhor, o hospital, ele é para os doentes e não para os sãos. Se você é são, pode ir embora. Esse lugar não é para você. Este lugar é para os doentes e aqueles que precisam do Senhor. Por isso que um dia eu levantei a minha mão e entreguei a minha mão a Cristo Jesus, porque eu preciso dele todos os dias da minha vida. E se você que está aqui nesta noite também levantou um dia a mão e entregou a sua vida, é porque você sabe que sozinho você não consegue. Por mais que você tentasse, você não conseguiria alcançar os céus. Mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus, por causa dele, você consegue chegar à sala do trono de Deus Pai. Por isso, Jesus está dizendo, em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que enviou, nem o apóstolo, que aqui mensageiro, é maior do que aquele que enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados.
se as praticardes. Eu sei, mas não coloco em prática, não é bem-aventurado. Eu conheço tudo isso aí, pastor, sei de tudo. E colocou em prática? Não. Por quê? Me faz, não me convém. O que eu vou ganhar com isso? Se praticardes, sereis bem-aventurados. Quer ser bem-aventurado? Quer participar das bem-aventuranças que encontram lá em Mateus, que Jesus fala? Pratique. Ame o seu irmão. Cuide do seu irmão. Cuide daqueles que o Senhor colocou na sua vida. Cuide daqueles que o Senhor colocou do seu lado. Ame. Abençoe. Busque. Mas fulano me persegue. Ame. Busque. Mas fulano fala mal da minha vida. Ame. Busque. A palavra do Senhor diz: se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Se tiver fome, dele de comer. Mas tem gente aí que quer dar pedra. Não quer dar comida não. Não, se fulano me pedir, eu vou dar uma pedra. Deus te chamou para amar. Deus te chamou para amar. Deus te chamou para ser amado. Deus não te chamou para criar intriga com o irmão. Deus te chamou para que você ame o seu irmão. Entenda as necessidades dele. Suportai-vos uns aos outros. Dê suporte. Suportai-vos uns aos outros. Dê suporte ao seu irmão. Aquilo que ele precisa. Pois a palavra do Senhor diz que aquele que pode fazer e não faz, está pecando. Se você pode dar suporte ao seu irmão, se você pode ajudar o seu irmão, você é pecador. Você está pecando. Se você pode e não faz, você está pecando. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as colocarem em prática. Não basta somente saber, precisa também colocá-las em prática. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura. Jesus diz: eu sei de todos que estão aqui. Jesus te conhece. Jesus sabe o seu interior. Ele sabe todos aqueles que Ele escolheu. Ele sabe os discípulos que Ele escolheu. E Ele sabe todos aqueles que Ele chamou para viver a vida eterna. Jesus te conhece. Ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua intenção. Ele sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor vai nos dizer que antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já contemplou. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipotente. E Ele é onipresente. E o que comia do meu pão traiu-me. Jesus está dizendo lá no Salmo 41, verso 9, agora vai dizer: o amigo me traiu, o que comia o pão comigo me traiu. Agora o salmista vai dizer, Jesus está com esse pensamento, com esse salmo em sua mente, por isso ele diz: o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Jesus está dizendo, lá na frente vai acontecer algo que vocês podem até duvidar e achar assim: não, mas Jesus não sabia que Judas ia trair. Jesus não sabia que isso ia acontecer. Então Jesus não era Deus. Então Jesus disse para ele: eu estou dizendo isso tudo para vocês, para que vocês saibam que eu sou. O eu sou que encontrou Moisés na sarça ardente. Quando ele pergunta, quando perguntarem quem foi que me enviou, quem eu digo que me enviou? E ele disse, e a sarça disse: diga que o eu sou vos enviou. Por isso Jesus está dizendo que eu lhe digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou Deus. Pois só quem sabe do futuro é Deus. Só quem sabe do amanhã é Deus.
Por isso Jesus está dizendo: eu vos digo isso antes que aconteça, para que vocês saibam que eu sou. E em verdade vos digo, que quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Jesus está dizendo: em verdade vos digo, que quem receber, Jesus está enviando os seus discípulos para pregar a palavra, pregar o Evangelho, aqueles que o receberam, aqueles que o receberão, recebem a Cristo Jesus, e aqueles que recebem a Cristo Jesus, recebem ao Deus Pai que o enviou. Quem recebe Cristo Jesus, recebe Deus Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Não tem como crer no Pai e não crer no Filho. Não tem como crer, ser testemunha de um Deus e não ser testemunha do Filho. Não tem como. Não tem como você crer num Deus soberano, num Deus criador, se você não crer num Cristo que veio a este mundo, se esvaziou de si mesmo, tomou a estrutura de servo, morreu e foi obediente até a morte de cruz, e ressuscitou e vivo está. Se você não crer no Filho, não tem como crer no Pai. Mas se você crer no Filho, você crê no Pai, e você crê naquele que Ele envia. Por isso, não deixe de amar uns aos outros. Não deixe de servir uns aos outros. Você foi chamado para servir, não somente para ser servido, mas você também foi chamado para servir. Você foi chamado para dar. Existem pessoas que querem somente receber. Existem pessoas que querem somente que venha a eles, mas não querem fazer. Cristo Jesus te chamou para receber e também para doar. Por isso, ajude aqueles que estão caídos. Busque, ame aqueles que estão caídos. Leve a palavra de conforto, de consolo, a palavra de Deus, para lavar os pés dos seus irmãos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti, Senhor,